presidente Lula antecipou para essa segunda-feira sua viagem a Manaus, que estava programada para amanhã. Ele saiu com a comitiva de Brasília no final da tarde de hoje. E ao vivo, a Giovana Andrade tem outras informações. Olá, Giovana, boa noite para você. Como vai ser a agenda do presidente aqui em Manaus? Muito boa noite, Diniz. Boa noite, Dante, para todo mundo que nos acompanha nesta edição de segunda-feira do A Crítica Notícia. Então, como o Dante bem falou, o presidente viria somente amanhã, né? Estaria chegando aí amanhã, terça-feira, dia 10 de setembro, mas ele decidiu adiantar essa chegada aqui até Manaus para a noite desta segunda-feira, justamente para entender um pouco mais, para conversar um pouco mais com o governador Wilson Lima, também o senador Omar Aziz, que inclusive já chegaram aqui na base aérea, que é onde nós estamos neste momento, no bairro Crespo, zona sul de Manaus, aqui em frente à base aérea de Manaus, onde a comitiva do presidente Lula, alguns ministros também que vieram junto com ele, já chegaram, estão desde as 7h40 da noite, por volta das 7h40, 7h30, o avião desembarcou aqui, né? Todo mundo desembarcou e estão lá dentro nas tratativas, nas conversas ali, tentando entender um pouco, adiantando um pouco como está a situação aqui do Amazonas. Essa vai ser uma agenda muito extensiva, muito extensa aqui em Manaus no dia de amanhã. Ele começa cedinho, às 7 horas da manhã, já indo para o município de Manaquiri, onde ele vai visitar ali a comunidade, conversar com os locais, conversar com as lideranças, o prefeito, entender um pouco melhor como Manaquiri já está sendo atingida pela estiagem desse ano. Em seguida, ele vai para o município de Tefé, uma região que está fortemente já sofrendo aí, sendo atingida diretamente pela estiagem, pela seca. Ele vai, inclusive, a uma comunidade chamada Campo Novo para falar com as pessoas, com os moradores. Está prevista a entrada dele em algumas residências mesmo de moradores ali dessa região para entender de que forma o governo federal pode alcançar, pode trazer medidas de combate, de enfrentamento, para essas comunidades. Ele também vai visitar uma comunidade chamada São Sebastião do Curimatá, que fica lá em Tefé também, uma região muito afetada, que já começa a perceber ali provavelmente um isolamento um pouco antes do esperado, do que foi no ano passado, né, na seca do ano passado, que foi muito severa também. E a expectativa, de acordo com a Defesa Civil, de acordo com o Serviço Geológico, é que este ano haja um adiantamento dessa severidade, né, desse isolamento dessas comunidades. O presidente justamente quer ir em loco, observar como está a seca dos rios. Ele, inclusive, durante esses deslocamentos, a visão aérea que ele vai ter é justamente para entender como é que está a descida desses rios, o nível dos rios, do Amazonas, enfim, do Rio Negro, e entender como o governo federal pode auxiliar. Depois dessa comunidade de São Sebastião do Curimatá, em Tefé, ele retorna para Manaus. Já no período da tarde, o presidente começa aí uma série de entrevistas à imprensa, uma série de deslocamentos na cidade de Manaus até chegar à SUFRAMA, né, a sede da SUFRAMA, onde ele vai encontrar com prefeitos dos municípios amazonenses que estão sendo mais afetados, que estão vivenciando já agora, nos primeiros dias de setembro, já desde o início de agosto, a severidade, a preocupação dessa seca que deve isolar muitos municípios, assim como foi no ano passado e até pior. Esses prefeitos vão conversar, inclusive, com outros ministros, né? A previsão é que cerca de 10 ministros desembarquem aqui, entre ministra do Meio Ambiente, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, ministra da Saúde e também dos portos e aeroportos, para que todas as medidas sejam anunciadas em todas as áreas. A previsão é que haja, de fato, um anúncio de medidas e até de recursos que devem ser enviados aqui para o Amazonas. Essa reunião deve durar toda a tarde e às 5 horas da tarde, 5h30, o presidente deve retornar aqui para a base aérea, onde ele vai embarcar e voltar para Brasília. É bastante movimentada a presença do presidente Lula aqui, justamente para entender e tentar ver como o governo federal pode auxiliar o Amazonas nesse momento. Eu volto com vocês. Obrigada, Giovana, pelas informações. É essencial, necessária essa visita para entender qual é a nossa real dificuldade nesse momento, né? Os anúncios feitos no ano passado de dragagem, nada disso aconteceu até agora. A gente está no mês de setembro, 62 municípios já em situação de emergência por conta da estiagem e é necessário que algo urgente seja feito. Mas pouco
dá para se fazer em relação à estiagem, no meio da estiagem, já chegando no seu ápice. O interessante nesse momento é você ver como é que está e já começar a planejar o próximo ano, porque agora você não vai fazer o rio subir, você não vai fazer chover, você vai tentar criar, obviamente, soluções paliativas para essa situação, mas políticas mais aprofundadas, elas precisam de tempo de planejamento, de licitações, enfim, de tudo aquilo que até o momento não aconteceu. Mas é interessante a gente ver que, enquanto no ano passado a gente teve uma breve visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, que durou cerca de 6 horas aqui à nossa região e poucos compromissos, o presidente chega hoje, optou por chegar mais cedo para fazer essas reuniões políticas, ter esse conhecimento de como é que está a situação. Amanhã cedo já vai a Manaquiri, vai de helicóptero, né? Manaquiri aqui na região metropolitana, volta para Manaus, aí vai a Tefé, de Tefé volta para Manaus e faz essa reunião com os prefeitos. 53 prefeitos estão confirmados até o momento, né, nessa reunião, então a gente tem praticamente a totalidade, né, dos prefeitos do Amazonas sofrendo com os efeitos da vazante, dessa nossa seca, e todos vão estar lá acompanhando isso de perto nessa reunião com o presidente Lula. Tomara que dessa vez a gente traga esse benefício para o futuro, para a gente olhar para os próximos anos, o que a gente vai enfrentar. Até porque o anúncio feito para fazer a dragagem, né, para drenar os rios, para ter condições de navegabilidade agora durante esse período, foi em setembro do ano passado. Sim. E isso não aconteceu. Vale lembrar também que essa é a primeira visita do presidente Lula a Manaus desse terceiro mandato, né? Ele até o momento não veio para Manaus, né? Já veio para o interior do estado, mas essa é a primeira vez que vem à capital, deve estar chegando nos próximos minutos. Esteve em Parintins no ano passado e agora em Manaus. E só para a gente não deixar de pontuar uma coisa que a gente falou muito aqui, né, ao longo desse período, não vai ter nenhum evento público de campanha de Marcelo Ramos, né? A gente sabe que Lula foi quem convenceu Marcelo Ramos, vou usar essa expressão, de ir para o PT e ser seu candidato à prefeitura de Manaus. É o candidato que sempre fala que defende o legado do presidente Lula aqui em Manaus. Ele deve conseguir encaixar aí nessa agenda talvez uma gravação de algum vídeo, alguma coisa um pouco mais próxima, um pouco mais forte, né, para usar em período eleitoral, mas ato de campanha a gente não deve ter aqui em Manaus. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.